Então, Leandra, acredito que de acordo com as nossas atividades aqui no setor comercial e pensando na nossa cultura organizacional, para esta vaga seria imprescindível um perfil mais engajado, comunicativo, com espírito de liderança, uma capacidade de raciocínio rápido, persuasivo, além dos conhecimentos nas ferramentas Canva e Photoshop para as apresentações internas. O que acha? Bom, Murilo, você está correto quanto ao perfil. Vou abrir seleção e te encaminho os candidatos para a finalização desta vaga de analista comercial. Então, vou falar um pouco sobre mim, sobre a empresa, como será a função, as atividades e benefícios da vaga. Se houver alguma dúvida, podem me perguntar. Após a apresentação, irei recolher os testes preenchidos. Vamos dar continuidade. Olá, Maria. Quero conhecer um pouco mais sobre você. Vi que preencheu nos testes que já trabalhou com as ferramentas Canva e Photoshop, onde realizava bastante apresentações. Que bom! Você gosta de trabalhar em equipe? Como você lida com pressão? Você gosta de se comunicar? Já convenceu algum cliente? Qual sua visão estratégica para os próximos 2 anos? E aí? Você acredita que estas perguntas genéricas fará você compreender as habilidades comportamentais necessárias para o cargo? Qual a percepção você teria desta candidata com estas perguntas? Conseguiria identificar o perfil mapeado com o gestor Murilo para a vaga de analista comercial? Quais perguntas você acredita ser necessárias para avaliar as competências, comunicação, espírito de equipe, liderança e persuasão? E quanto ao conhecimento técnico nas ferramentas, você acredita que apenas algumas perguntas irá confirmar essas habilidades? Foi-se o tempo em que bastava ter profissionais que atendiam às exigências do cargo, focados unicamente nas capacidades técnicas. Para encontrar esses novos colaboradores, aplicar teste técnico não é suficiente. No cenário atual, o profissional de RH precisa identificar talentos que tenham um perfil de competências em perfeita harmonia com os objetivos da empresa. E para essa realização, você deve saber exatamente o que fazer, como fazer e de que forma atingir resultados. Você sabe o que é seleção por competências? Conhece quais são as vantagens dessa técnica diante das formas de seleção tradicionais? Este subsistema, o recrutamento e seleção, estão presentes em todos os níveis e ramos de empresa. É uma atividade de RH que faz parte da nossa rotina com certa frequência e causa grandes resultados ou prejuízos para a empresa dependendo de como está sendo executado. Analisar somente o currículo de um candidato não é suficiente. É fundamental realizar testes que considerem também as competências individuais. Na seleção por competências, o que vale é identificar durante o recrutamento pessoas alinhadas com os valores da organização para escolher o profissional que atenda ao perfil comportamental desejado. O objetivo deste vídeo é explicar as vantagens da seleção com foco nas competências, assim como auxiliar você, profissional de RH, a contratar pessoas com o perfil ideal que atendam às necessidades da organização. Você também irá compreender a mensuração dos níveis de similaridade referente às competências analisadas para cada cargo. Vamos conhecer um pouco mais dessa técnica e ver como você pode aplicá-la no dia a dia do seu processo de recrutamento e seleção? Se este vídeo contribuir para você de alguma maneira, retribua deixando seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais notificações de assuntos que podem te auxiliar nas demandas de RH. Obrigada. Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para você que não me conhece, geralmente não apareço nos vídeos, me chamo Carlindra Araújo, atualmente consultora de RH com experiência na área há mais de 10 anos, e neste canal eu falo sobre RH, desenvolvimento de carreira e recolocação profissional. O que é recrutamento e seleção? Recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização, ou seja, o objetivo principal é atrair candidatos. Seleção é a escolha dos candidatos mais adequados para a organização dentre os candidatos recrutados, por meio de vários instrumentos de análise, avaliação e comparação de dados. O que são competências? São os conhecimentos, habilidades e atitudes que, no âmbito profissional, quando estão alinhadas com determinado cargo e seus objetivos, são um fator que aumenta o desempenho do colaborador através de seus comportamentos. Essas competências não são gerais para todos os cargos. Cada um possui as que são mais adequadas para determinados setores e vagas. Além de haver sempre um contexto, a análise dessas competências irá guiar você, profissional de RH, no momento de tomar decisões. Quais são os modelos de competências? Hard Skills são as habilidades técnicas. Podemos considerar os testes práticos, cursos, diplomas, por exemplo. São aprendizados adquiridos que podem ser demonstrados de forma física. Soft Skills
são as competências comportamentais. Não podem ser comprovadas em diplomas e currículos, mas sim através de conversas e da convivência. Competências do modelo chá. Devem andar juntas, a fim de formar profissionais completos, sendo que algumas são naturais para alguns indivíduos e outros devem ser aprimorados. São elas: conhecimento. Dominar uma determinada área ou assunto. É o conhecimento adquirido no decorrer da vida. Habilidades. É colocar em prática aquilo que você sabe fazer, é o seu conhecimento. Atitudes. Ser e querer fazer, é aplicar o conhecimento para obter o resultado esperado. Quais os benefícios e importância desta técnica? A diferença principal deste processo é a entrevista por competências, que irá te proporcionar benefícios como uma visão global da necessidade do cargo, que facilita a comparação da necessidade do cargo com o perfil do candidato. Através de mapeamento do que cada cargo necessita, é feito o recrutamento exatamente através do que precisa ser avaliado de acordo com a necessidade de cada cargo. Traz resultados mais eficazes, menor turnover e redução de despesas com retrabalhos na atração de talentos. Em um recrutamento errado, a empresa arca com gastos financeiros. Quando investe com horas trabalhadas no momento que o colaborador se encontra em período de adaptação e ainda não está gerando resultados para a empresa, investindo com as horas dos profissionais que conduzem o processo seletivo, com o treinamento de integração e ainda com a própria rescisão. Ter uma rotatividade menor, além de configurar uma redução de despesas, também influencia em melhora no clima organizacional e fortalecimento da marca empregadora. Maior objetividade e assertividade. Por ter ferramentas mensuráveis, objetivas e palpáveis para auxiliar na análise, é possível tirar a subjetividade da avaliação e incluir a objetividade e imparcialidade, avaliando os candidatos com base em ferramentas e técnicas e não em achômetro ou em perguntas sem embasamento técnico. Maior facilidade para planejamento dos processos seletivos. Quando se segue uma metodologia específica, é possível criar um padrão de etapas para todos os processos de recrutamento, estabelecendo um senso de justiça e senso de organização para o processo. Para ter mais assertividade no processo, você pode iniciar com um planejamento que deverá conter as ferramentas que serão utilizadas no processo de recrutamento e seleção, o mapeamento das competências para cada cargo, a seleção das perguntas por competência, o modelo do parecer do candidato, dentre outros. Maior produtividade, qualidade e chance de crescimento dos selecionados, pessoa certa no local certo. O novo colaborador tende a produzir mais a partir do momento em que o profissional está no lugar certo, ou seja, no cargo certo, gerando maior chance de crescimento e entregas com qualidade. O contrário também é verdade. Pessoas que não possuem as habilidades comportamentais e técnicas assertivas com o cargo tendem a sentir que não estão produzindo, não se destacam no cargo e não entregam conforme a empresa espera, e isso pode causar a desmotivação do colaborador. Quais os objetivos da seleção por competência? A atração e captação de talentos por competência exige um conjunto de ferramentas práticas, objetivas e mensuráveis, construídas com base na atribuição do cargo. O objetivo é identificar o perfil de competências técnicas e comportamentais indispensáveis para o cargo, o perfil de cada candidato ao cargo e fazer a comparação entre o perfil do cargo e o perfil do candidato. A entrevista por competências é uma técnica de investigação comportamental em que se procura identificar no perfil dos candidatos comportamentos específicos que são pré-requisitos para o sucesso do cargo. Quais são as características principais das perguntas por competências? Muitos recrutadores ainda utilizam perguntas hipotéticas, que instigam hipóteses de futuro. Neste caso, as respostas são idealizadas ou ensaiadas, o que inviabiliza a assertividade do processo seletivo. Ainda, muitos recrutadores utilizam as mesmas perguntas para todos os cargos, um script único. Neste ponto, é importante frisar que os cargos de uma empresa são diferentes, possuem atribuições diferentes e, consequentemente, requerem coisas diferentes, o que mostra que, para analisarmos requisitos diferentes, precisamos de perguntas e análises distintas. Vamos então entender agora quais são as características principais das perguntas por competências. Perguntas abertas. Investigam uma situação completa. Perguntas específicas. Investigam comportamentos específicos que são pré-requisitos para a eficácia nas atribuições do cargo. Perguntas situacionais. Investigam situações específicas vividas no passado.
Perguntas com verbos de ação no passado. Investigam situações que o candidato já viveu que exprimem a presença ou ausência das competências avaliadas. Nada impede que as perguntas comecem com qual, como, o que. O que realmente importa é que estejam avaliando uma situação que o candidato já viveu. Assim, ele não consegue dar uma resposta idealizada, ensaiada ou ideal, pois não manipular eventos que já aconteceram é bem mais complexo e raro, além de ser mais fácil de você perceber. Exemplo: competências mapeadas para o cargo de atendimento. Agilidade. Quais perguntas realizar para mapear essa competência? Conte sobre algum evento em que, por mais ágil que tenha sido, não conseguiu evitar uma adversidade. É importante dizer que não devemos saber apenas fazer as perguntas de forma correta, mas também devemos compreender que tipo de resposta esperamos. A resposta esperada deverá conter contexto e situação, ou seja, o candidato precisa contextualizar sobre como era a realidade do momento da situação que irá descrever. Ação. Em sua resposta, deve conter qual foi a sua ação dentro daquela situação, sua decisão, sua atitude naquele momento. Resultado, consequência. Por fim, dizer qual foi o resultado daquela situação, como ela se resolveu, qual foi o fechamento ou desdobramento do ocorrido. Caso a resposta esteja incompleta, você deve fazer perguntas complementares para ir tirando do candidato as informações importantes para que ele tenha todas as informações que precisa para uma avaliação de fato assertiva. Afinal, não adianta fazer as perguntas certas se não possui respostas que te darão informações completas para a sua análise. Quando solicitamos ao candidato que ele se lembre de situações passadas, é natural que muitos deles precisem de um tempo para se lembrar. Nesse instante, é importante respeitar o silêncio no momento da resposta. Cuidado com a ansiedade de querer acabar com o silêncio, pois isso pode te levar a induzir respostas com perguntas fechadas e direcionadas. Vamos ver um exemplo para entender melhor? Qual a maior dificuldade que enfrentou para atingir suas metas de vendas? Resposta de contexto e situação. Estávamos iniciando a campanha de lançamento de coleção de verão e todas as previsões meteorológicas indicavam acentuadas quedas de temperatura. Isso nos impedia de vender a coleção de verão. Resposta de ação. Levantei a previsão de todas as cidades que tínhamos loja. Fiz um plano para transferir maior parte da coleção de verão para outras lojas. Solicitei que todas as lojas enviassem sobras da coleção de inverno e meia estação para minha loja. Resposta de resultado, consequência. Consegui superar as metas. Depois regularizamos as transferências e os estoques e toda a equipe se sentiu gratificada pelo resultado. As respostas devem ser de situações vividas pelo próprio candidato, e não pela equipe, pela empresa ou outras pessoas. Recuse ou investigue respostas como: nós nos reunimos para planejar. Entramos em contato com o cliente. Mudamos a forma de enviar e-mails. O intuito é ter certeza de que a situação contada pelo candidato se refere a uma situação que ele viveu diretamente. Também é importante sempre selecionar 2 ou 3 perguntas de cada competência, para que, caso você não tenha tido segurança se o candidato possui ou não aquela competência na primeira pergunta, possa fazer outras. Você poderá fazer quantas perguntas quiser para investigar cada grupo de competências similares. Como mensurar as respostas? Lembrando que todas as competências de cada grupo deverão ser investigadas. Após escolher as respostas das suas perguntas por competência, você deverá atribuir graus de 1 a 5 para cada resposta do candidato, conforme tabela. Após mensurar a resposta de cada competência de cada grupo de similaridade, é necessário fazer um cálculo da média para encontrar qual foi o desempenho do candidato em um determinado grupo de competências similares e poder comparar com o grau que era requerido para o grupo. Exemplo de cálculo de mensuração. O candidato respondeu a 8 perguntas para o grupo de competências orientada para resultados. Os graus que ele tirou foram, totalizando 32 pontos. Dividimos 32 por 8, que foi a quantidade de perguntas, que diz respeito à média aritmética. Logo, o grau alcançado pelo candidato para o grupo de competências orientada a resultado foi 4. Neste caso, se o grupo de competências orientada para o resultado precisaria atingir grau 5, já sabemos que esse candidato tem gaps comportamentais para o cargo. Porém, neste caso, está somente a 1 grau de diferença e grau 4 pressupõe um bom perfil. Não havendo candidato com maior compatibilidade, este pode ser recomendado. Caso a diferença seja maior do que 1 grau, vale a pena continuar o processo com a busca de outros candidatos. Caso o candidato tenha um grau maior do que o necessário, não haverá problema.
a menos que seja em uma competência pouco recomendada para o cargo. Exemplo: uma pessoa muito dinâmica, inquieta ou extrovertida, para um cargo que exige atenção e concentração, pode ter dificuldade de concentração, inclusive se sentir desmotivada com as atribuições do cargo.